Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Como você está hoje, meu irmão e minha irmã? Espero que bem. Nesta mensagem, eu quero falar contigo sobre a palavra de Deus. Porque hoje, mais cedo, eu estive orando, perguntando ao Espírito Santo que palavra, qual mensagem anunciar. E ele me respondeu, a minha palavra. E por isso, eu quero falar contigo acerca da palavra do Senhor. Fazer você conhecer mais o valor dela se você ainda não conhece ou não reconhece, e também te ensinar a como interpretar a Bíblia Sagrada para entendê-la. Tá? Bom, começando, a palavra de Deus é um dos bens mais preciosos que há em todo o universo. Se você me acompanha no meu canal, você já viu dizer ou leu eu ter dito isto. Entre tudo, o que há de melhor é a presença e a palavra, a glória e o amor de Deus. Um dos motivos do porquê a palavra do Senhor é tão preciosa, tão importante, é porque por meio dela, todas as coisas existem. Em João capítulo 1, versículo 1 ao 3 está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você conhece um pouco de Gênesis, já sabe que Deus criou o universo dizendo, haja, e depois houve. Mostrando que tudo que existe foi criado por meio da sua palavra. E um outro motivo também é porque a palavra é tão importante, é porque além de tudo ter sido criado por ela, de maneira que tudo existe graças a ela, ela também é o meio por qual cada pessoa vive. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus, ele disse, ele, porém, respondeu disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra, ela é um alimento. Ela alimenta o espírito e a alma. E ela também é o que mantém vivo uma pessoa. Um homem, ele pode ficar muito tempo sem comer. Mas se o Senhor, por exemplo, disser, permaneça vivo, essa pessoa pode passar semanas sem comer coisa alguma e ela continuará viva. Porque o que mantém ela viva não é o alimento do físico, mas é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Porque se você observar nas Escrituras, o Senhor Jesus, que também é Deus, ele dizia uma palavra, e as enfermidades iam embora, as pessoas eram curadas, demônios eram expulsos. Porque a palavra de Deus tem poder, e é cheia de poder. E todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Basta ele dizer, e qualquer coisa no universo lhe obedece. Uma das coisas que também quero dizer sobre a palavra de Deus é que ela nos ensina o que é justo e o que é pecado. Ela nos ensina o que é bom e o que é mal. Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 ao 17, está escrito: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pode estar parecendo um pouco desconexo esse versículo com o que eu falei antes, mas tem relação, porque justiça é a fé e a obediência à palavra de Deus.
O Senhor, ele havia entregado os seus mandamentos que nos revelam a sua vontade. E também eles nos ensinam a fazer o que é certo e bom. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E o resumo de esses mandamentos: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as tuas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Segundo o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, está escrito que lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela ilumina os nossos passos, de maneira que ela é o que nos guia. O Senhor, ele nos diz: vá por este caminho, vá lá, venha, não vá por aí. E a palavra do Senhor, ela ilumina todo o nosso caminho. Ela nos faz ver se o caminho que nós estamos andando, ele é bom ou não, se ele nos conduz à morte ou à vida. E também, por meio da palavra do Senhor, nós nos tornamos sábios. Em Provérbios capítulo 2, versículo 6, está escrito que: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. A sabedoria, ela nos faz conhecer e entender a vida. Ela nos ensina o que fazer, como fazer as coisas da maneira certa, como fazer o bem e com excelência. Certo? E os que possuem a sabedoria obterão riquezas, honra, bens duráveis e justiça. Certo? E também andarão no caminho da justiça. Certo? Isso está em Provérbios capítulo 8, do versículo 12 ao 21. Eu não quero ler esses versículos aqui porque para dar continuidade à mensagem, para o vídeo não ficar muito longo. Essas coisas aqui são alguns dos motivos do porquê a palavra do Senhor é tão preciosa e importante para a vida de nós, na vida de cada um. Por meio da palavra, nós conhecemos mais a Deus, o que Ele é, o que Ele tem, o que Ele faz, o que Ele quer, o que Ele sente, o que Ele pensa, o que Ele deseja. E por isso, se você porventura quer conhecer verdadeiramente a Deus, se você quer ser uma pessoa que conhece bem ao seu Pai Celestial, então pegue a sua Bíblia Sagrada e cultive o costume de lê-la diariamente. E ouvir as palavras que estão nelas escritas. Meu irmão e minha irmã, se porventura você despreza a palavra do Senhor, ou até mesmo odeia ela, eu digo que se arrependa desse pecado e peça perdão, e o Pai te perdoará. A palavra do Senhor, ela é vital. Por meio dela é que nós permanecemos vivos, e também por meio dela nós podemos também viver plenamente a vida. Odiar a palavra é um erro grave, pois quem odeia a palavra de Deus ama a morte e caminha em direção a ela. Portanto, eu lhe digo que, se você não gosta da palavra, busque aprender a gostar dela, a amá-la, a desejá-la, a sentir prazer nela,
a sentir alegria ao ouvi-la e a pôr em prática. E isto fará muito bem a você e ao seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Bom, e agora indo ao outro ponto desse vídeo, como interpretar a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é um livro especial. Ela não, diferente do que uns pensam, ela foi inspirada por Deus. A Bíblia foi sim escrita por homens, mas por homens inspirados pelo Senhor. Isso está escrito na Epístola de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, saiba isto. A Bíblia, ela foi um livro escrito por homens, sim, mas por homens inspirados por Deus. As palavras são nela escritas aqui e foram escritas segundo a vontade do Senhor. Os autores da Bíblia, eles ouviram as palavras de Deus e eles as escreveram. Portanto, considere a Bíblia a palavra de Deus, um livro inspirado por ele. Algumas coisas que você tem que fazer para você entender a Bíblia é aprender a temer a Deus. Digo isso por causa do provérbio de Provérbios. Em Provérbios capítulo 1, versículo 2 ao 7 está escrito: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Você precisa aprender a temer a Deus. Para que você conheça, para que você obtenha o verdadeiro conhecimento, para que você entenda bem e corretamente, para que você interprete da maneira certa, tá, as coisas, e para que você também obtenha inteligência. O que é o temor de Deus? O temor de Deus, segundo Provérbios capítulo 8, versículo 13, é odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. O temor do Senhor é um pouco difícil de entender. E quem pode fazer entender é o próprio Senhor. Por isso, se você quiser entender, você terá que buscar o Senhor para que Ele te dê um entendimento. Há algumas condições para que o Senhor lhe dê esse entendimento. Em Provérbios capítulo 2, versículo 1 ao 6, é mostrado que, para uma pessoa ela entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus, ela precisa ouvir as palavras do Senhor e recebê-las, e guardá-las. Ela precisa amar e valorizar, desejar e buscar o conhecimento e o entendimento, a sabedoria e a inteligência. Se alguém fizer isto, essa pessoa ela entenderá o temor do Senhor e ela conhecerá a Deus e saberá o que Ele sabe. Algumas outras coisas que eu lhe digo é que quando você for ler a Bíblia, antes de cada leitura,
ore, pedindo ao Senhor que Ele te dê entendimento, para que você compreenda as Sagradas Escrituras. E peça também inteligência, para que você analise bem os textos. E quando você lê, leia em voz alta, para que você ouça a palavra. Isso só tem efeitos positivos, porque confirma a sua fé. E o efeito de ouvir a palavra com seus próprios ouvidos é diferente e melhor do que apenas ouvir em seu pensamento. Então, e ao ler, leia também devagar. Tá? E examine o texto e busque entendê-lo bem. E use a Bíblia Sagrada para interpretar ela mesma. Use um texto da Bíblia para interpretar outro texto da Bíblia. Para que assim, o que você interpretar seja correto. Não queira, por exemplo, usar o seu entendimento humano para entender uma palavra divina. E agora aqui quero ensinar também a você algumas técnicas de interpretação que eu aprendi em um certo curso de teologia. Quando você for ler a Bíblia, faça essas 7 perguntas para si. Quem, o que, como, porquê, onde, quando e daí. Quem? Pode ser um pouco diferente do que eu aprendi no curso, mas estou falando assim para te ajudar. Quem? Quem é o autor deste livro? Quem são os personagens que estão nele? O que? O que cada um deles fez? O que aconteceu? Como? Como eles fizeram o que fizeram? Como aconteceu o que aconteceu? Por quê? Por que eles fizeram o que fizeram? Por que aconteceu o que aconteceu? Onde? Em qual lugar esse texto ele está falando? Em qual lugar se passa esse texto? Quando? Onde, na verdade? Agora, quando? Em qual tempo foi escrito esse texto? Em qual tempo esse texto está falando? Ele está em qual ano, por exemplo? Os evangelhos, o tempo em que os evangelhos foram escritos foi há 2000 anos atrás. Isso aqui é um exemplo. E o livro de Apocalipse, por exemplo, ele também foi escrito há 2000 anos atrás. Contudo, ele fala de coisas que acontecerão futuramente. E este é um futuro próximo, pois estamos nos últimos dias. Se você ler a Bíblia e fazendo essas 7 perguntas para si mesmo e procurar as respostas no texto, você obterá mais informações do que você obteria em uma leitura normal. Isso também poderá enriquecer o seu conhecimento e o seu entendimento. Após você praticar essas coisas também, termine a sua leitura com oração. Agradeça ao Senhor as palavras que você ouviu. E também esteja decidido a as pôr em prática. Tá? Como fazer? Não podemos viver sem a palavra. Por isso, ouça a palavra, guarde ela para praticar. Para que você viva e viva plenamente. E algo a mais que quero lhe dizer é que é a respeito do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra escrita, tá? O Senhor Jesus, ele é a palavra viva. Se porventura você despreza o Senhor, ou até mesmo o odeia,
não o ama, eu te digo que arrependa-se disto. Arrependa desses males, esses pecados que tem cometido contra ele. E busque conhecê-lo. Se você quiser conhecê-lo, leia os evangelhos que contam a história dele, contam as suas palavras, contam as palavras que ele disse e quais ações ele praticou, para assim você conhecer a pessoa dele. O Senhor Jesus, ele é mais do que digno de ser amado. Ele te fez existir e ele te fez viver. Ele trabalhou muito. Sim. As coisas que ele fez nessa vida, curar enfermos, lutar contra demônios, anunciar o evangelho, sacrificar a si mesmo, sofrendo uma morte horrenda, e muito cruel, foi para dar a você a salvação e a vida eterna. Foi para ter você ser junto com ele na eternidade. O Senhor Jesus, ele te ama mais do que a sua própria vida. E na Bíblia Sagrada isso é provado, em que o Senhor Jesus, ele renunciou à sua própria vida, morrendo na cruz, para salvar você e ter você. Ele fez isso porque ele te ama. Portanto, ao ouvir essa mensagem, te digo que ame o Senhor Jesus, valorize ele e queira estar junto dele. Porque isso é justo. E o Senhor, ele está esperando por você. Se por acaso você reconheceu seus erros e está arrependido, saiba que o Senhor, ele está te esperando, não para te condenar, mas para te perdoar e te receber de braços abertos. O Senhor, ele é bom e muito bom. E esta aqui, meu irmão e minha irmã, é a mensagem de hoje. Espero que ela tenha te edificado. Então, se ela te ajudou, deixe seu comentário confirmando isto. Fico feliz em saber que as mensagens têm abençoado vidas. Se você gostou, deixe seu comentário. Também compartilhe este vídeo para os seus amigos, para abençoá-los também. Peço que você se inscreva no meu canal se você ainda não é meu inscrito e assista meus outros vídeos no YouTube. Que Deus te abençoe e até a próxima se Ele quiser.